O Mundo Depois de Nós é um novo filme da Netflix que tem causado muita polêmica na internet. Muita gente gostou, muita gente não gostou. As pessoas estão criando teorias sobre o filme. Fato é que eu assisti e vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência. Será que esse filme é tão bom quanto estão dizendo por aí? E eu separei uma parte desse vídeo com spoilers, tá? Que eu vou expor aí alguns pontos sobre a obra e tentar explicar pra vocês o final do filme e o que aconteceu, né? Por que esse filme tem um final tão amargo que as pessoas estão detestando. Então, se você tá curioso pra saber o que eu achei do filme e tentar entender o final do filme junto comigo, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem interessante. This is your house. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. De vez em quando a Netflix acerta com alguma produção, né? Recentemente eu trouxe uma análise de um filme da Netflix bem legal, que é O Assassino, dirigido por David Fincher. E agora a Netflix soltou essa bomba nuclear, só que do modo positivo de falar, né? Uma bomba porque o filme tá causando polêmica. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que detestaram o final desse filme. E eu até entendo, porque quando chegou o final do filme eu falei, caramba, que eu tenho certeza que as pessoas vão detestar, mas muita gente vai gostar também, que é o meu caso. Vamos falar disso agora. Neste filme nós acompanhamos Amanda, interpretado por Julia Roberts, e Clay, interpretado por Ethan Hawke, e seus filhos que vão passar o final de semana em uma mansão de luxo. Tudo vai bem até que um apagão traz dois desconhecidos com notícias de um grande ataque cibernético, que transforma o feriado dessa família em um verdadeiro inferno. Bem interessante, né, a sinopse, parece na verdade com vários filmes que a gente já assistiu, de uma família que tá tranquilamente ali passando as férias numa casa isolada, até que intrusos aparecem e as coisas saem do controle. Antes de começar a falar dessa obra, vale mencionar que esse filme é uma adaptação de um livro de mesmo nome que foi lançado esse ano, é um livro recente de 2023, e foi escrito por Ruman Alan. Esse livro também causou polêmica, as pessoas gostaram, as pessoas não gostaram, começaram a criar teorias, e o filme conseguiu criar esse mesmo efeito. Impressionante quando isso acontece, né? Acho bem interessante. Eu não li o livro, então tudo que eu for trazer aqui pra vocês é com base na minha experiência com o filme. Essa adaptação da Netflix é dirigida e roteirizada por Sam Esmail, o mesmo diretor e roteirista de Mr. Robot, que é uma série que fez muito sucesso aí, né? As pessoas gostam, tem vários fãs. Então nós temos aqui essa família, que é a família da Amanda, que eles estão assim cansados da rotina e resolveram passar o final de semana longe de tudo, numa mansão isolada, muito, mas muito luxuosa, maravilhosa. Eu moraria fácil nessa mansão. E os filhos dela, né, são bem novinhos, eles são adolescentes ainda, que é a Rose, interpretada pela Farrah Mackenzie, e o Ark, interpretado por Charles Evans. Essa família estava tranquilamente curtindo o final de semana, curtindo a praia, curtindo a piscina, as coisas estavam normais, até que durante a noite eles recebem a visita de duas pessoas misteriosas. E essas pessoas é o Jay, interpretado por Mahershala Ali, e a sua filha Ruth, interpretada por Myha'la Herrold. Esses dois personagens aparecem no meio da noite nessa casa, dizendo que houve um blackout na cidade, eles estão assustados e eles precisam de refúgio em sua própria casa, né? Eles alegam que eles são os donos da casa que a Amanda alugou através de um aplicativo aí de aluguel de casas. A Amanda é uma mulher muito desconfiada. Então ela não aceita essa história, ela acha que tá meio estranho. Como que eles batem a porta à noite, dizendo que são os donos da casa? Começa a rolar um leve preconceito racial por parte da Amanda, porque ela vê que o Jay e a sua filha Ruth, eles são negros, né? Então assim, como pode, né? Uma família negra ter uma casa dessa e ela, que é branca, não tem uma casa dessa? Será que eles são os donos da casa? Será que eles não são? Então aqui já é estabelecido esse núcleo familiar super interessante e misterioso, porque a gente vê que a Amanda, ela tem sérios problemas de confiar nas pessoas, ela tem ali as questões dela, com o trabalho dela. O Clay, ele já é um cara mais aberto, e os filhos, eles meio que vivem no mundo deles. O Ark, ele é um adolescente, né, embora o ator tenha 33 anos e aqui ele interprete um personagem de 16, acho isso muito anos 80. E a menininha aqui, ela também vive no mundo próprio, e ela é muito viciada na série Friends, então ela tá assistindo assim compulsivamente, ela tá maratonando, ela tá muito viciada, eles acabam ficando sem internet, as coisas ficam meio estranhas ali com Wi-Fi, com sinal com celular. Aí a menininha não consegue assistir o último episódio da série Friends, e ela fica muito bolada, ela fica tensa, ela fala que quer terminar de assistir. E isso no final do filme tem uma conexão muito, mas muito interessante, a gente vai falar disso na parte com spoilers, então segura aí. O Jay, a todo momento, ele tenta provar que ele realmente é o dono, então ele tem algumas chaves especiais que abrem alguns cômodos específicos da casa, ele fala que a esposa dele está viajando a trabalho, então assim, ela vai acreditando, vai tendo aquela troca de confiança, né, os personagens vão se desarmando,
Só que as coisas ficam estranhas quando o país passa por um ataque cibernético. A gente não entende ao certo se é um vírus, se é alguém que desligou um roteador e desligou toda a internet do país inteiro. A gente não sabe ao certo o que tá acontecendo, a gente vai entendendo junto com os personagens. E, gente, vocês podem falar o que for do final desse filme, mas todo esse mistério em torno dos personagens é muito bem feito. É muito bem dirigido, é muito bem trabalhado com a fotografia do filme, que usa diversas vezes ângulos super criativos para mostrar o que tá acontecendo. Tem aquele ângulo holandês que é muito famoso no cinema, que mostra uma distorção da imagem, então a gente não sabe se o que tá acontecendo é real, se não é. Tem vários momentos que a câmera atravessa a parede, passa por alguns buracos na parede. Gente, isso é muito criativo. E as atuações nem se fala, que nós temos atores premiadíssimos, atores muito, mas muito bombados de Hollywood. A Julia Roberts tá impressionante, o Mahershala Ali também tá incrível, ele é um ótimo ator, maravilhoso. Tudo isso contribui para que esse filme fique ainda mais misterioso e você não consegue sair da frente da televisão, você fica impressionado com o que tá acontecendo e você quer descobrir o final disso tudo. Será que os terroristas estão atacando os Estados Unidos? O que será que tá acontecendo? Por que esse ataque cibernético está acontecendo? Pra mim, o ponto alto desse filme é o mistério, é essa descoberta de quem são essas pessoas, é falar sobre o preconceito, é falar sobre as conquistas individuais de cada um, porque a gente vê que a família da Amanda é uma família que tem uma certa frustração deles não terem conseguido conquistar muitas coisas, embora eles sejam bem-sucedidos cada um no seu trabalho, eles não conseguiram conquistar tantas coisas como o Jay conseguiu. E a casa, ela também é um personagem do filme, porque a gente vê que ela sofre algumas mudanças conforme o filme vai acontecendo. Por exemplo, o quarto, a suíte principal ali da casa, né, que a Amanda e o Clay, eles dormem, tem um desenho de um mar, assim, atrás da cama. E a gente percebe que conforme as coisas vão ficando estranhas, aquele desenho do mar vai ficando estranho também. Então ele vai ficando com um aspecto de tempestade, as ondas vão mudando, vão aumentando. Eu tinha reparado isso e eu falei, será que é algum erro de continuidade? E aí eu voltei algumas cenas e realmente, você vê que uma hora o mar tá mais calmo e às vezes o mar ele tá mais agitado, o que significa que os personagens também estão passando por essas mudanças ali no humor deles. Isso faz parte mesmo da história do filme. A casa é um personagem, ela está contando a história junto com aqueles personagens e com aqueles atores. Achei isso genial. E não só essa parte da pintura também do mar, mas também tem uma outra pintura que aparece que eu tinha reparado, eu olhei e falei, isso daqui tem alguma coisa. Porque tem uma cena que a Julia Roberts, ela fica assim de frente pra câmera e a roupa dela tem o mesmo caimento de um quadro que tá na sala, um quadro muito bonito. Não é por acaso, é tudo muito estratégico, muito bem pensado. Mas quando a gente vê ele numa outra cena, ele muda a pintura. Continua sendo a mesma coisa abstrata, só que de uma outra forma. Parece que inverteram o quadro. Esse filme ganha mais um mérito de conseguir trazer mais um personagem pra história, só que aqui o personagem é uma casa. E no meio disso tudo, a gente vê que tem os animais que começam a aparecer. Eu confesso que essa parte dos animais, pra mim, ficou meio estranho. Eu acho que o filme, nessa parte de mostrar os animais invadindo ali aquele ambiente onde eles vivem, não ficou muito bem explorado. Talvez no livro isso seja explorado de uma outra forma. Porque parece que eles vão ter uma importância, só que depois eles são esquecidos. Então você fala, tá, mas por que esses animais apareceram? Até tem uma leve explicação da menininha dizendo que os animais sentem as coisas antes dos humanos. Mas ainda assim não é tão bem explorado quanto os outros pontos aqui deste filme. Então, para o filme O Mundo Depois de Nós, eu dou uma nota 4. Eu achei um filme bem interessante, rico de informações, muito bem interpretado, tem um mistério que se estende até o final do filme. Ele se perde em alguns pontos por conta desse mistério, mas ainda assim é uma ótima opção de entretenimento. Eu tenho certeza que vocês vão curtir a experiência, mas o final do filme eu não tenho certeza se vocês vão curtir tanto assim, que é o que nós vamos falar agora na parte com spoilers. Como vocês viram então na parte sem spoilers, nós temos essa família da Amanda, que eles estão ali vivendo, curtindo o final de semana, que são interrompidos pela presença dessas duas pessoas, que são os donos da casa. De fato, eles realmente são os donos da casa. O Jay é o dono de tudo aquilo. Ele é um cara muito rico e ele deixa explícito que ele trabalha para clientes muito importantes, muito ricas, que lidam com segurança nacional, pessoas bem importantes mesmo aí do sistema. Então, quando esses ataques cibernéticos começam a acontecer, ele logo percebe que tem alguma coisa a ver com os clientes dele. Ele até fala pra Amanda em algum momento, quando eles começam a ganhar a confiança um do outro, quando essas coisas começaram a ficar estranhas, ele percebeu um comportamento ainda mais estranho por parte dos seus clientes, né? Que as pessoas começaram a sumir falando, ó,
toma cuidado, hein, as coisas estão esquisitas. E a gente entende, junto com o personagem do Jay e da Amanda, que as pessoas muito bilionárias, assim, as pessoas muito ricas mesmo, elas já previam que o próximo passo para uma guerra silenciosa seria um ataque cibernético. O ser humano não consegue mais viver sem a internet. A gente acompanha isso nesse filme. E um exemplo disso é a menininha que a todo momento ela quer terminar a série Friends. Ela não aceita o fato de que a internet não funciona. Ela só conhece o streaming, ela só conhece o acesso às informações através da internet. E o filme todo brinca com isso. Tanto que quando a internet ela fica inacessível para essas pessoas, eles começam a questionar sobre comprar um jornal. Tipo assim, a gente precisa comprar um jornal para entender o que está acontecendo com o mundo. Quando falta a internet, a gente vai recorrer às mídias físicas. E eu acho que essa é uma das maiores lições desse filme. A mídia física, seja ela jornal, CD, DVD, vinil, qualquer coisa que você não dependa da internet para ter acesso, se torna a solução no final das contas. É como se fosse um soco na cara da própria Netflix, que foi uma das responsáveis por destruir a mídia física para sempre, né? Porque depois do serviço de streaming, dificilmente as pessoas compram mídia física, compram DVD, CD, essas coisas. E por que eu tô falando tanto da mídia física? Porque ela é fundamental para o encerramento deste filme. O filme vai acontecendo, a gente entende que tá rolando sim um ataque cibernético, e as máquinas saíram do controle, a internet saiu do controle, a gente vê os carros Tesla, né, que são autônomos, eles começam a bater, eles perdem o controle. Então assim, tudo que é movido à internet perde o controle, e assim, perde o controle real mesmo. Então começa esse caos entre os personagens. A Amanda não desconfia mais que o Jay não seja o dono da casa, não, agora a desconfiança é outra. Será que esses personagens vão conseguir ficar unidos diante de toda essa situação que tá acontecendo? E é uma coisa até que o Jay levanta, que uma das formas de atacar uma civilização hoje em dia e fazer com que a própria civilização se mate, né, que aconteça uma guerra civil, é você simplesmente cortar a internet, você tira esse meio de comunicação que é o principal hoje em dia, faz com que as pessoas criem as suas próprias teorias da conspiração, então elas vão acabar se matando, elas vão acabar destruindo o país, e é o que acontece, porque tem um momento que a gente vê a cidade de Nova York, que tá bem afastada de onde eles estão, né, mas dá pra ver um pouco a cidade de Nova York, e a cidade tá explodindo, as pessoas estão explodindo a cidade. Conforme esse caos vai acontecendo, tem um momento que a menininha, ela se perde da família, né, ela descobre uma outra casa que tem ali, ela entra nessa casa e ela tem um bunker muito especial, um bunker que tá cheio de comidas que daria pra você viver anos ali dentro. Ela encontra lá dentro um computador que tem acessos privilegiados, e ali tem uma mensagem que a Casa Branca ela foi atacada por hackers de outros países. Ela encontra tudo isso, ela encontra esse bunker super equipado, maravilhoso. Gente, é um bunker maravilhoso que ela encontra de uma família muito rica, e ele tá ali abandonado. Mas o que chama a atenção dela é que ela vê uma prateleira cheia de DVDs, várias séries ali, e uma delas é Friends. E o que ela faz? Ela pega o DVD de Friends, coloca no aparelho, dá o play e vai assistir o último episódio da série. E o filme acaba com a musiquinha ali de Friends. Quando eu vi esse final, eu falei, gente, não é possível que o filme vai acabar aqui. Mas ao mesmo tempo, ele é um final que diz muito sobre as pessoas, porque a gente entende que os personagens aqui, cada um vive no seu próprio objetivo. E o objetivo dessa garotinha era a todo custo terminar a série Friends. E nada daquilo chamou tanto a atenção quanto a mídia física de Friends. Uma pessoa normal que se importaria, né, com o bem geral daquelas pessoas, da família e tal, ao ver aquele bunker e aquelas informações todas, ia correndo pra mostrar aquele bunker e mostrar o que encontrou. Então isso quer dizer que aquela desconfiança que os personagens têm entre eles, de que se a coisa apertar, cada um vai correr pra um lado, é real. Que aqui os objetivos individuais são maiores do que os objetivos coletivos. E talvez, se quem tivesse encontrado aquilo fosse a Amanda e o seu marido, talvez eles nem fossem contar pro Jay e pra filha dele o que eles encontraram. Eles ficariam ali vivendo e trancava ali aquele bunker. É claro que essa é a minha interpretação. Se você teve uma outra interpretação desse final, coloca aqui nos comentários, que vai ser bem legal a gente discutir isso. Tem outras coisas também que são contadas no filme que são bem legais, principalmente sobre as teorias da conspiração. E aqui algumas são citadas, como por exemplo o que aconteceu em Havana em 2016, né, em Cuba, onde alguns diplomatas da embaixada americana começaram a sofrer de náusea, queda de dentes, eles ficaram meio doentes, e o governo de Trump naquela época atribuiu essas coisas, essas doenças misteriosas a Cuba, dizendo que eles criaram alguma coisa que deixou essas pessoas doentes e tal. É algo que foi muito polêmico na época, tem várias informações sobre isso na internet. Aqui eu só tô dando uma pincelada pra conseguir ilustrar pra vocês algo que acontece aqui no filme, que tem uma relevância importante pra história. Então essa teoria da conspiração, ela surgiu que os cubanos tinham criado um som, um sistema de som. Em um determinado momento do filme, o Ark, ele é picado por um bicho e ele acaba ficando doente. E dessa doença, ele acaba perdendo os dentes dele. E aí a família fica desesperada, porque ele simplesmente acorda um dia e começa a cuspir os dentes
dentes e aquela coisa medonha e bizarra. E eles vão atrás de um vizinho ali do Jay, que é um cara que entende das teorias da conspiração, ele já estava preparado há muito tempo. Ele é aquele tipo de maluco que constrói um bunker e torce pra que o mundo acabe, só pra ele dizer que ele estava certo o tempo todo. E eles vão até a casa desse cara pra pedir medicamentos, pra ajudar o menino e tal. Quando ele vê o estado do menino, ele fala, olha, isso daí é causado por causa desse som estranho que nós estamos ouvindo, porque de vez em quando solta um som esquisito, uma sirene ali durante o filme, a gente não entende de onde vem e tal. E ele fala, isso daí, ó, é igual aconteceu em Cuba em 2016 com os americanos que estavam lá e perderam os dentes, sendo que na verdade ele foi picado por um bicho, deve ter sido um carrapato que causou alguma doença nele. Então o filme ele traz isso de uma forma bem interessante. A gente viu que foi a picada de um bicho, mas esse cara ele cria toda uma teoria da conspiração. Tem uma outra situação também que é citada no filme, que é o vírus do Eu Amo Você, que foi enviado para milhões de pessoas, né? A pessoa clicava e enviava para todos os contatos do e-mail daquela pessoa. Foi uma coisa que deu um prejuízo de mais de 10 bilhões de dólares na época que isso aconteceu. Tem outras coisas também que são citadas, como acidentes em usina nuclear, né? Fala também sobre Chernobyl, fala sobre a 3 Mile Island também. Tem várias coisas que são citadas nesse filme e que de alguma forma foram atribuídas a teorias da conspiração, a hackers, a invasão de sistema. E eu gostei demais, principalmente dessa parte da mídia física, como isso é importante. As pessoas precisam buscar uma forma de se distrair. A gente viu que durante a pandemia que nós tivemos recentemente, as pessoas foram para os streaming. Então a Netflix cresceu bastante, aí veio HBO Max, Disney Plus, porque as pessoas precisam de entretenimento, elas precisam consumir alguma coisa para que elas não enlouqueçam, né? Afinal de contas, a arte é uma forma de terapia. E aqui foi ao contrário, não existia internet. Então como que eles iam ter acesso à arte, a entretenimento, à música, através da mídia física? O Jay, ele tem um acervo de vinil gigantesco, ele tem vários, né? Ele coleciona. Então a gente vê que uma forma deles conseguirem ter acesso à música é através do vinil. A personagem da Julia Roberts, ela tem alguns livros também, então ela começa a ler livros em mídia física. Os personagens vão recorrer aos jornais e no final nós temos esse acervo de filmes que a menininha encontra, são os DVDs que já saíram aí de circulação, né, em muitos países, não são mais fabricados, a gente só consegue comprar importados e tal, mas que tem a sua devida importância quando não temos internet. Eu mesmo recentemente passei por isso. A internet aqui de casa passou por uma manutenção durante a noite e eu não consigo dormir sem assistir pelo menos um filme. Hoje em dia eu assisto pelo menos 2 filmes, né, que é pra trazer conteúdo aqui pra vocês, então toda noite eu assisto pelo menos 2 filmes. E nessa noite eu ia ficar sem internet, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu olhei pra essa estante maravilhosa que tem vários filmes, tem vários CDs, tem várias coisas que eu coleciono. É só eu pegar aqui, colocar no Blu-ray e assistir. E eu gostei muito dessa mensagem que nós temos no filme. Lembrando que tudo isso é a minha interpretação, você pode ter outra interpretação e tá tudo bem, mas eu quero que você compartilhe a sua interpretação do filme aqui nos comentários. Então coloca o alerta de spoilers e fala o que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também assistiu esse filme e ficou sem entender o final. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!